ortodontia preventiva e preceptora e ortopedia facial, esse tópico que se refere à época ideal de tratamento ortodôntico e ortopédico. Nós vamos aqui estar abordando com vocês algumas características para a gente determinar quando a gente deve fazer as nossas intervenções de tal forma que a gente possa, inclusive, minimizar a severidade da maloclusão e, consequentemente, a gente tem a possibilidade até de ou não fazer mais bem o tratamento futuro, ou se tiver que fazer, a gente vai estar realizando tratamentos, eu posso dizer, menos invasivos, como, por exemplo, extrações dentárias ou cirurgia ortognática, certo? Então, a gente vai estar aqui, nesses próximos minutos, estabelecendo algumas características importantes, como o tipo da dentição, decídua, mista ou permanente, a maloclusão, os fatores etiológicos, o sexo, dentre outros, que a gente precisa, então, conhecer para tomar as nossas decisões em relação à melhor época ou a época ideal de tratamento ortodôntico. Quando a gente fala em época, sempre a gente se lembra de um tempo, né? Então, conforme o dicionário diz, né, eles remetem a um determinado intervalo de tempo. E quando a gente se lembra de ideal, ou é 100% ou próximo disso. Então, consequentemente, se a gente, em termos profissionais, pode chegar ao 100% só por nossa conta, seria o ideal também, né? Mas muitas vezes a gente depende da colaboração do paciente. Então, eu posso acreditar que 50% dos problemas são da competência do profissional. 50% está na natureza da própria maloclusão, que tem muito a ver em relação ao próprio paciente. Mas o ideal é a gente chegar a esse 50%, hoje seria o top das galáxias, né? Bem, mas a gente consegue destrinchar esse ideal aí no que se refere ao paciente, ao profissional e ao próprio tratamento. E é o que a gente vai estar falando aqui para vocês. Em relação ao profissional, a gente pode dizer que tem muito a ver com a formação do profissional, do especialista. Porque dependendo da escola e do assunto ou das informações que ele tiver durante o seu período de especialização, ele vai ter uma tendência a adotar um tipo de tratamento em relação ao outro que teve uma diferente formação. Então, a especialização em ortodontia é super importante para que justamente a gente tenha condições de ter uma formação bem eclética, bem ampla. Porque, como a gente sabe, nós temos várias más oclusões e dentre essas más oclusões a gente já tem subtipos de má oclusão. E aí, consequentemente, se o profissional souber trabalhar dentro de um leque muito grande de opções, vai ser muito mais fácil ele atingir o que seria chamado ideal. Então, eu até conclamo vocês, sempre que vocês forem escolher uma especialização, não importa qual seja, sempre procurem saber o programa e a formação dos seus profissionais, dos professores que vão estar ensinando a vocês. E a gente percebe, inclusive até fazendo um link com aquelas nossas primeiras aulas que a gente deu, é que se o profissional tiver condições de tanto colocar em prática a ortopedia funcional dos maxilares, ou ortopedia facial, que teve a origem na Europa, e aquele que tem também conhecimento da ortodontia americana, esse seria um profissional mais capacitado porque ele está trabalhando com as duas coisas. Quando a gente se reporta à idade, realmente é um tema bem mais complexo, porque quando a gente está fazendo ou realizando um tratamento ortodôntico no qual o paciente ele colabora, ele se engaja, é muito mais fácil a gente fazer um tratamento ortodôntico assim, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, pacientes que têm algumas más oclusões que interferem na sua qualidade de vida sobre o aspecto estético, então isso acaba sendo ou concorrendo
para contribuir ou favorecer o tratamento ortodôntico. Por quê? Porque ele está muito preocupado em resolver o seu problema. E quando isso acontece, né, então ele se dá por satisfeito e rapidamente ele já quer abandonar o tratamento. Então a gente tem muitas vezes um curto período de tempo para atuar, para resolver alguns problemas. E se a gente for considerar, por exemplo, alguns períodos como, por exemplo, a adolescência, na qual os pacientes, né, os pré-adolescentes ou adolescentes estão preocupados com estética, mas também hoje em dia estão muito preocupados em não mostrar que estão usando aparelhos. Engraçado isso, né? Porque há bem pouco tempo as pessoas queriam mostrar que tinha um aparelho ortodôntico. E hoje em dia parece que elas querem dizer assim, olha, eu já sou teoricamente adulto, então não quero mais usar. Então isso concorre até na hora da gente tomar nossas decisões para qual aparelho ou qual tratamento que a gente vai indicar. Porque se de repente eu tenho um paciente colaborador, não importa qual tipo de aparelho que eu vou instituir. Só para exemplificar aqui, por exemplo, muitas maloclusões ortopédicas, como por exemplo a classe 2, com protrusão de maxila, um dos aparelhos mais indicados, né, e eu acho que um dos mais eficazes, é justamente o aparelho extrabucal. Mas vai que a gente indica esse tipo de tratamento para o paciente nos dias de hoje. Os próprios pais vão resistir, né, à utilização. Eles vão achar feio, vão chamar de freio de burro. Né? No entanto, é um aparelho altamente eficaz para a gente utilizar no tratamento desse tipo de maloclusão. Então a gente tem que, na verdade, como eu falei para vocês, tem que saber uma gama de possibilidades para que a gente possa intervir da melhor forma possível para cada paciente, porque cada paciente é um paciente. Uns são preocupados com a estética, ou que é a grande maioria, e outros são preocupados com a função. Então existem também aqueles casos que tem, como você já viu, uma relação direta com, por exemplo, hábitos bucais perniciosos, respiração bucal, sucção de chupeta, que acabam interferindo na parte funcional. E aí, nesse caso, a gente vai ter que atuar para resolver todos esses problemas. Já é certo, pessoal, que as meninas e os meninos, elas crescem antes e crescem menos. Então, a gente já tem dito isso para vocês desde a aula de crescimento facial. E algumas maloclusões, a gente precisa fazer uma intervenção quando se está dentro do pico máximo de crescimento puberal. Esse pico máximo, vulgarmente, é chamado até de estirão. Não sei se vocês lembram quando foi o estirão de vocês. Para mim, foi bem emblemático saber, porque só para vocês terem ideia, quando eu estava iniciando o meu primeiro ano do ensino médio, antigamente a gente chamava primeiro ano científico, né? Hoje é primeiro ano do ensino médio. Então me lembro bem assim, que eu estava anotando na minha agenda a minha altura, que era 1,51 m. Imagina, era 1,51 m, pouco, né? E o meu estirão só foi acontecer, para vocês terem ideia, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, imagine aí, né, os apelidos que eu não recebi durante esse período, né? Então, é uma coisa bem variável. E para a gente ter realmente uma data de quando a gente vai ter esse estirão, que assim, coincide com o pico máximo de crescimento mandibular, então eu preciso de um referencial mais preciso. Por quê? Porque a idade cronológica, ela muitas vezes não coincide individualmente para cada um. Nós temos diferenças, né, em relação ao sexo. Por isso mesmo, pessoal, a gente precisa conhecer e entender a parte do crescimento facial, né, para que a gente possa tomar as nossas melhores decisões. Bem, outro aspecto que seria bom a gente também citar seria a questão relacionada à colaboração. Esse estudo que foi realizado em relação à colaboração de pacientes na idade infantil e pré-adolescentes e adolescentes, constatou que, primeiro, essas três características estavam presentes em relação ao aspecto, né, estético da parte das crianças e pré-adolescentes e adolescentes.
estão muito presentes. Eu acho até que um pouco mais assim, até potencializado, né? Hoje existe um apelo, uma cobrança muito grande em relação a essas características. Mas eu sempre digo que tudo que tem uma coisa ruim tem uma coisa boa, né? E eu acho que a coisa boa é que se crianças, pré-adolescentes e adolescentes têm uma preocupação, por exemplo, com a estética dentária, consequentemente, vão estar mais afeitos a colaborar. E aí, consequentemente, para aqueles casos que a gente, por exemplo, precisa ou de um aparelho externo, que vai ser usado só dentro de casa, ou aparelhos removíveis, qualquer que seja o aparelho, essa criança ou esse pré-adolescente ou adolescente, eles vão ter uma tendência ao quê? A contribuir na utilização desse aparelho. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que só aproveitar essa falta de estética ou a limitação de estética para a gente poder usar em nosso favor. Então, alguns estudos, né, que diriam que as crianças mais novas são boas candidatas à ortodontia na fase 1. A gente vai ver que essa fase 1 é justamente quando começa o início da dentição íntima. Porque a autoestima e a imagem corporal elevadas, elas esperam que melhorem em relação ao seu desenvolvimento. Então, é um estudo que foi mais atualizado em relação àquele de 1980, isso foi realizado em 1998, mas a gente acaba concluindo que essas características, elas continuam a acontecer no decorrer da vida das pessoas, né? Das crianças. Então, eu sempre digo que quando uma criança ela senta na cadeira, né, e se sente assim à vontade, quer, então essa é a melhor época para a gente tratar. Quando elas já entendem que tem um problema e quando elas querem colaborar para resolver esse problema. Essa menininha que vocês estão vendo aí, na verdade, ela sempre via o irmão sendo tratado e o sonho dela era ser tratado diretamente. Então, assim ela foi, depois de um certo tempo, né, foi atendida, porque ela tinha mais problemas dentários, não tinha problemas esqueléticos, então esperou uma época mais oportuna para a gente fazer um tratamento ortodôntico. Mas sempre que a gente conta com a colaboração, vai ser assim super, hiper importante na realização do tratamento ortodôntico. Porque ou a gente vai precisar no sentido da utilização dos aparelhos e ou, no caso, na higiene. Porque a higiene é super importante para a realização do tratamento ortodôntico. Então é importante que a gente sempre tenha a possibilidade de fazer uma análise dos tipos de personalidade. Lógico que a gente não vai ser de perto um psicólogo ou uma psicóloga, né? Para a gente fazer. Mas lógico, a gente bate assim no olho e já sabe quais os pacientes que vão ser mais afeitos em relação à colaboração do tratamento ortodôntico. Então, nesse sentido, é sempre bom a gente fazer uma análise para a gente saber aspectos como timidez, confiança, simpatia, porque essas características todas juntas vão também nos dar um suporte para a gente tomar a nossa decisão de qual seria até a época para a gente fazer essa intervenção. Lógico, a gente sabe que a época seria durante o crescimento, mas às vezes pode ser no começo da fase da dentição mista, depois outros casos um pouco mais para frente. Então, toda vez que a gente contar com a colaboração do paciente, pelo menos no meu ponto de vista, né, pessoal, eu sempre determino a utilização de aparelhos removíveis. Por quê? Porque eu vou precisar da colaboração em relação ao uso. Mas a higienização vai ser muito mais fácil quando se institui um aparelho removível. Conforme a gente já viu naquela primeira aula, houve uma resistência muito grande, né, por parte de profissionais e por parte depois dos pais de utilizarem esses aparelhos. Mas a gente sabe que eles são super úteis, fáceis de confecção, conforme você já tem aprendido aqui na própria disciplina, e se o paciente colaborar, o resultado vai ser ótimo. Como vocês estão vendo aqui, um aparelho que inclusive vocês estão aprendendo a fazer, vai ser a próxima prática, né? Que é uma placa de Hawley com uma grade impedidora. Então, se você pegar uma hérnia
estão rompendo, eles estão com potencial de erupção. Então, tirando o bloqueio da língua, que aqui tem uma deglutição adaptada, tirando esse bloqueio, os dentes eles vão romper e fechar a mordida. Muitas vezes você não vai precisar fazer mais nada. Só a colocação de um aparelho removível vai ser o suficiente para tratar aquele caso. Lógico, se o paciente não tem condições de colaborar, seus pais, aí a gente vai utilizar a mesma grade impedidora, mas essa é feita com um aparelho que vai ser fixado, que vai ser cimentado, né? Ou colado na boca do paciente. Os efeitos vão ser os mesmos, mas nesse caso aqui, a gente vai estar sempre tirando a sua possibilidade de tirar e colocar o aparelho. E aí, logicamente, que a gente vai precisar de uma outra colaboração relacionada à higienização. Né? Então, se o paciente tiver o auxílio dos seus pais, esses aparelhos também são bem indicados. É bom sempre lembrar, pessoal, que como a gente está tratando de pacientes em crescimento, as intervenções são muito mais rápidas. Né? Então, a gente tem uma taxa de anabolismo muito alta, né? De catabolismo muito baixa. Então, as intervenções que a gente faz acabam concorrendo para respostas rápidas. E eu posso dizer mais, até adiantando, também respostas mais estáveis. Então, se você faz uma intervenção precoce, aquela modificação tende a permanecer para o resto da vida. Quanto mais a gente protela, a gente vai estar dificultando tanto a resposta como também a estabilidade. Então, esse caso aí foi tratado utilizando um aparelho funcional para descruzar uma mordida, tanto na região anterior como na região posterior. E os resultados ficaram estáveis. Para vocês terem ideia, essa paciente usou só um aparelho, nem sequer ela usou aparelhos ortodônticos fixos. E a oclusão dela ficou muito boa, ficou perfeita, né? Perfeita não, mas eu digo assim, muito próxima daquelas características ideais. Por quê? Porque a gente fez uma intervenção logo cedo. Ou, não vou dizer logo cedo, talvez porque cedo dá aquela ideia que inclusive existe uma interpretação equivocada em relação a até uma leitura ou tradução que é feita do inglês, que eles chamam de precoce. Então não é precoce, não é porque é nesse tempo. Na verdade, é uma época mais oportuna, certo? Bem, se você também tem pacientes jovens, é muito mais fácil você tratar um paciente jovem, porque ele vai se adaptar muito mais facilmente. Logicamente, que não vai evitar certas reclamações. Então, se você coloca, por exemplo, um aparelho como a gente usou nesse paciente, que era de expansão rápida na maxila, então a gente percebe que ele vai reclamar um pouco, vai sentir desconforto, mas quando você compara um paciente já com uma idade mais avançada, ele vai ter uma tolerância, a criança vai ter uma tolerância muito mais alta, uma resiliência muito maior do que um paciente com uma idade mais avançada. Então, esse paciente foi um caso que a gente tratou por meio de ortodontia corretiva. A gente não deixou o resultado como a gente queria, porque na época ele estava estudando para fazer vestibular, naquela época não era mais vestibular, não era um Enem, para medicina. Passou, hoje em dia já é formado e tudo mais, mas dá para perceber que as modificações são rápidas, né, e a adaptação é muito maior em pacientes em crescimento. Então, um aspecto também importante, pessoal, que eu sempre digo, a gente tem que pegar o time do crescimento, por quê? Porque é época em que o crescimento está acontecendo, a gente tem que aproveitar para fazer ou aplicar ou indicar aparelhos que sejam possíveis modificar o crescimento facial. Depois que essa época passa, ninguém consegue fazer mais se tiver o potencial de crescer, não consegue fazer mais nada e as modificações vão ser muito mais dentoalveolares. E modificações dentoalveolares, elas podem acontecer em qualquer época da vida, até em adultos. Então, você pode fazer uma remodelação ou uma movimentação ortodôntica dentária por meio de qualquer aparelho na idade adulta. Mas modificações que vão impactar no crescimento facial, como restrição do crescimento, ou mudança da direção do crescimento, ou até estímulo de crescimento, como muitas vezes a gente faz, por exemplo, quando o paciente tem uma revisão mandibular, elas só vão ser possíveis durante o período de crescimento facial.
alveolar ou restringir crescimento depois que ele acaba. Então é importante a gente saber disso, por quê? Porque se a gente não aproveita esse tempo, a gente vai perder a possibilidade de fazer alguma intervenção ortopédica. Modificações dentoalveolares podem ser feitas com aparelhos fixos. Hoje em dia, como está bastante em visibilidade, né, os aparelhos dentais transparentes. Então, esses aparelhos, eles podem fazer as modificações dentárias, mas eles não vão fazer modificações esqueléticas. E aí tem até casos que vão ser ou poder sofrer tratamento ortodôntico com esses aparelhos para até nem chegar à realização de uma intervenção cirúrgica. Muitas vezes seria a indicação mais adequada. O problema é que toda vez que a gente faz muitas modificações dentoalveolares ou dentárias, a instabilidade é muito maior. Então, a gente tem ali a possibilidade de também levar os dentes a posições que não foram preparadas nem anatomicamente, nem fisiologicamente para tal. A instabilidade ela qualquer, ou por exemplo, um ponto crítico seria fazer intervenções dentoalveolares no período de crescimento ósseo e talvez a crescimento depois fazer a operação dentoalveolar de novo, ou do tipo, se esse crescimento ósseo já se estabilizou, eu fiz a intervenção dentoalveolar e ela vai ser mais estável do que comparar com a tal. Porque tipo assim, ó, imagina que eu tenho uma maloclusão de classe 2, certo? Essa maloclusão de classe 2, ela tem protrusão dentária superior e retrusão mandibular. Se eu tenho uma criança que tem um bom padrão de crescimento e eu coloco um aparelho de avanço mandibular, parte dessa maloclusão eu já corrigi com o crescimento mandibular. Então, o resto vai ser obtido pelas modificações dentoalveolares. Pronto. Mas se eu faço intervenção mais para frente, onde o crescimento não existe mais, eu não vou ter mais a possibilidade de jogar a mandíbula para frente. Aí eu vou ter que jogar mais o quê? Com um jogo de dentes. Então, eu tenho que às vezes extrair dentes superiores, recuá-los. Eu tenho que inclinar os incisivos para frente, eles ficam muito vestibularizados. Então, depois que eu acabo o tratamento, aí o que acontece? Essa inclinação dentária, muito exacerbada, além do normal, vai ficar muito sujeita ao quê? A problemas periodontais e também problemas de recidiva. Aqueles dentes, eles tendem a não se adequar àquela posição. Então, são muitos casos até que a gente advoga uma contenção ad eternum. Ou seja, o paciente não vai poder mais tirar a contenção, porque aquela posição ali não é uma posição considerada suportável pelo sistema estomatognático. Então, nesses casos, a gente levou os dentes a superar ou extrapolar o limite que era aceitável. Então, a gente começa a mexer com a parte dentoalveolar para tentar, como o termo diz, camuflar um problema esquelético. E a gente sabe que as camuflagens, normalmente, elas não são estáveis, certo? Principalmente em longo prazo. Quando a gente fala de mordidas cruzadas, pessoal, posso dizer para vocês, toda vez que a gente diagnostica uma mordida cruzada, quer seja na região anterior ou na posterior, nós temos que intervir o quanto antes. Elas têm, na verdade, prioridade máxima. Por quê? Porque elas estão justamente fazendo o contrário dos aparelhos ortopédicos. Elas estão restringindo o crescimento da maxila, quer seja no sentido anterior, quer seja no sentido transversal. Então, logo que nós diagnosticamos esse problema, a gente já tem que fazer algum procedimento para liberar o crescimento da maxila, corrigindo as mordidas cruzadas. Então, esses travamentos, como a gente falou, se você faz uma intervenção precoce, aparelhos removíveis pode ser por quê? Porque você está ali com a sutura totalmente responsiva, aberta. Você tem um processo de remodelação, que você pode também criar zonas de pressão e de tração. E aí, consequentemente, em um período muito curto, com um aparelho simples, você consegue destravar. Destravando, você já resolveu grande parte do problema. Se não é resolvido nessa época, vai gerar uma série de outros problemas. E que no futuro a gente precisa de medidas mais radicais, como por exemplo cirurgia ortognática, tá? Essa paciente foi uma dos
casos que a gente tratou aqui, num dos cursos que a gente já realizou de ortodontia preventiva interceptora, ela tinha mordida cruzada anterior e mordida cruzada posterior. Tem, inclusive, pessoal, situações que nem os pais sabem dizer se aquilo é normal ou anormal. Porque tem uma característica semelhante com os pais, né? E como tem uma característica semelhante e muitos pais sequer souberam que deveriam tratar ortodonticamente, então eles acham que aquilo ali deve acontecer, né? Chega-se ter, vou até fazer aqui uma extrapolação, mas tem pai que acha até bonito, né? Porque, é a cara do filho. O filho tem essa, por exemplo, uma oclusão. Se o pai tem, o filho tem, está tudo em casa. Não vou precisar nem fazer o teste de DNA, né? Para saber se é meu filho ou não. Então, gente, a gente tem que fazer a intervenção mais precocemente possível. Porque fazendo assim, aí você já deixa a maxila livre para crescer. E deixando ela livre para crescer, aí você também vai ter, logicamente, mais estabilidade. Então, essa paciente, depois de uma intervenção simples, também com aparelhos removíveis, teve um crescimento liberado, com uma sobressaliência boa, e também em termos transversais, um crescimento liberado para a maxila crescer. Lógico, não quer dizer que ela não vai precisar de mais tratamento no futuro, mas pelo menos a gente vai dar um intervalo para fazer uma segunda intervenção. Como a gente vai falar aqui para vocês, isso tem a ver até com a modalidade de tratamento, então chamada modalidade bifásica. Então, numa primeira fase, que seria no início da dentição mista, a gente fez uma intervenção para liberar o crescimento, como por exemplo o tratamento da mordida cruzada. Se espera um tempo até que ela chegue na dentição permanente e a gente faz uma segunda fase de tratamento com ortodontia corretiva. Foi o que aconteceu no caso dessa paciente. Foi depois tratado no curso de especialização. Então, nesse caso, fazendo isso, a gente reduz muito as consequências, a severidade, né, que estão relacionadas à maloclusão de mordida cruzada. Outra paciente que foi tratada também no curso de aperfeiçoamento que a gente tinha aqui, ela tinha uma mordida cruzada posterior, vocês estão vendo. E vocês vão se deparar muito com isso aí, pessoal. Ontem mesmo eu estava falando na nossa atividade prática que vocês vão estar podendo realizar ou instalar esse tipo de aparelho, né? Vocês não têm aprendido aqui? Então, se vocês têm aprendido, significa dizer que a gente não está ensinando só para constar na prova ou ficar assim de brincadeira, né, que vocês aprenderam na disciplina. Não, é uma realidade. Então, se vocês têm a possibilidade de fazer um diagnóstico de uma mordida cruzada, sabem fazer o aparelho e sabem fazer a ativação dele, vai acontecer o tratamento. Não tenham dúvida em relação a isso aí, certo? E aí, só para não dizer que eu estou mentindo, olha o aparelho que essa paciente usou. Foi uma mola de colfênio só. Vocês não aprenderam isso ontem, não foi? Ou, na verdade, semana passada. Se vocês aprenderam assim, né? Já estão em processo. Mas é isso mesmo. E outra, a gente pode substituir as molas por parafusos, né? Então, em vez de eu colocar aqui uma mola, eu vou colocar um parafuso e vou dar instrução para paciente ou os responsáveis para fazer uma ativação de um quarto de volta a cada 15 dias, que é aquele protocolo que a gente viu na aula passada, de uma expansão lenta, e a expansão vai acontecer e o cruzamento que existia vai parar de existir. Então, não é porque você tem, por exemplo, e isso vai acontecer com todo mundo, uma certa limitação na parte da confecção que vai impedir na execução, né? Eu sempre digo, se você souber fazer, vai ser uma economia maior para você, né? Então, lógico que esse dinheiro que você ia mandar para o laboratório acaba ficando nas suas mãos. Mas aí é a opção. O importante é vocês saberem o que fazer, o que indicar e como realizar o tratamento. Expansões também rápidas da maxila podem ser instituídas, tá? Esse destravamento acontece justamente por conta da fratura da sutura palatina mediana. Eu particularmente indico esse tipo de abordagem só com os pacientes que não são colaboradores, ou como a gente viu na aula passada, eles estão em idade mais avançada, né, para que a gente possa então instituir um expansor tipo RAS, ou esse eu não gosto muito por conta do acúmulo de alimento nesse botão aí que fica,
eu prefiro muito mais o Hirax, ou Hirax, ou Hyrax, o pessoal chama de 3 jeitos aí. Quando saber, né, qual o melhor período durante o crescimento facial? A gente já sabe que fazer intervenção durante o crescimento é a melhor fase, porque a gente tem crescimento, né? Mas vai depender de uma série de coisas para a gente tomar as nossas decisões. Então, uma das coisas que eu já chamo a atenção de vocês é que, assim como em relação ao sexo, né, a gente tem um crescimento das meninas muito mais rápido, eu digo, antes e menor do que os meninos, em relação aqui aos ossos ou baços maxilares, acontece também uma coisa bem semelhante. A maxila, ela cresce antes da mandíbula. Então, se os problemas da maxila acontecem, eu tenho que fazer uma intervenção também antes dos problemas mandibulares. Porque durante a primeira década de vida, a maxila está crescendo com todo o seu potencial. Essa é a época que eu tenho que fazer alguma intervenção. Quando o problema é mandibular, eu já sei que não é que eu vou deixar para lá, mas eu posso dar uma prioridade aos problemas que acontecem na maxila em relação aos problemas mandibulares. Então, a maxila, pessoal, está em prioridade máxima, prioridade número 1, certo? Eu tenho, se a paciente tiver retração de maxila ou maxila protraída, começando logo no início da dentição mista, eu tenho que fazer alguma intervenção para estimular, se for o caso de uma retração, com aparelhos de tração da maxila, ou restringir, que seriam aparelhos extrabucais para conter ou manter a maxila parada durante o crescimento, certo? Na mandíbula também vou fazer, como a gente vai ver, algumas intervenções para estimular o crescimento mandibular, se a mandíbula está retraída, mas isso acontece muitas vezes ou um pouco antes ou dentro do pico máximo de crescimento puberal. A gente vai ver já como é que a gente faz essa determinação. Existem algumas características, né, durante o crescimento que já nos dão mais ou menos uma ideia de quando a gente deve fazer nossas intervenções ortopédicas. E essas características são características chamadas sexuais secundárias. Normalmente a gente observa que naquela fase de pré-adolescência, as crianças vão deixar de ser crianças para ter algumas características que já são bem parecidas com o do adulto. Então eles já começam a apresentar um estirãozinho de crescimento. Então essas características a gente observa e já nos dão aí um indicativo de que a gente deve fazer nossa intervenção. Mas elas não são tão precisas. Então, a gente destaca essas 4, que são relacionadas à pelarca, isso acontece mais nas meninas, seria o desenvolvimento das mamas no início, né? A menarca, que seria a primeira menstruação, a pubarca seria para o sexo masculino e feminino, e a mudança da voz, que é a mudança da tonalidade. Então, essas características, elas vão ser muito variáveis de indivíduo para indivíduo. Consequentemente, elas não vão deixar assim a gente saber qual seria a melhor época para fazer intervenção. Elas podem acontecer tanto antes, como podem acontecer depois. Inclusive, elas podem variar até em relação aos estudos que acontecem em diferentes populações. Eu não sei se precisamente aqui no Brasil como isso acontece, mas eu tenho uma população de 3 filhos, né, lá em casa, um menino e 2 meninas, todos da mesma idade. E dá para perceber que eu tenho uma das filhas que começou a crescer antes da outra filha. E agora que o meu menino está dando estirão. 13 anos, todo mundo igual, mas totalmente diferentes, né? Os meninos, inclusive, eu acho que se destacam por essa modificação da tonalidade de voz, né? Até bem que às vezes fica aquele misto entre Sandy e Júnior, né? Então fica uma voz assim mais infantil para depois ficar uma voz mais grossa, assim, né? Então, nesse sentido, essas mudanças de tonalidade já me diz assim, rapaz, se tiver que intervir agora. Mas não são confiáveis, pessoal. Por isso mesmo que, por não ter precisão, a gente precisa do padrão ouro. E o padrão ouro é a radiografia de mão de punho, certo? Na radiografia de mão de punho, a gente já falou um pouco sobre isso na aula de crescimento facial,
Mas a gente vai verificar 2 pontos só em relação à radiografia de mão de punho, certo? Só 2 indícios. Vamos dizer para a gente se a criança ou pré-adolescente está numa fase pré-pico máximo de crescimento puberal, ou antes ou depois. O ideal é o que? A gente sempre tratar antes ou durante. Mas, como a gente viu, maxila tem que ser tratada antes desse pico. Então, eu tenho que fazer essa intervenção na fase ascendente de crescimento. Antes de atingir o pico máximo de crescimento puberal e a mandíbula, se der, a gente vai fazer a intervenção bem em cima do pico máximo de crescimento puberal. E aí, para isso, pessoal, a gente vai analisar o aparecimento do osso sesamoide, que fica aqui do lado do polegar, na falange média, e o dedo médio, a gente vai constatar como é que está aí o tamanho da epífise em relação à diáfise. São só essas duas características que a gente vai observar na tomada das nossas decisões. Então, imagine que essa radiografia, como exemplo, né? A gente percebe que o sesamoide está começando a aparecer aqui, ó, tá vendo? Está bem discreto, quase não dá para ver, né? E a falange média, ó, essa daqui, do dedo médio, dá para perceber aqui a epífise, que é esse ossinho mais horizontal, e a diáfise, que é esse osso aqui vertical. Então, toda vez que a gente observa essa radiografia e vocês não constatam o aparecimento do sesamoide, não está tão evidente, e a epífise, ela está menor ou no máximo igual ao tamanho da diáfise, significa dizer que a gente está no pico máximo de crescimento da maxila. E as intervenções na maxila devem acontecer aí. Então, a epífise, ó, a falange média do dedo médio está menor ou no máximo igual, e o sesamoide não está ainda presente. Então, não se esqueçam disso. Seria a melhor época para a gente fazer a intervenção na maxila. Nesse caso, esse dedo seria o pré-pico máximo, né? Isso, não chegou no pico máximo de crescimento puberal. E essa seria a melhor época para a gente fazer a intervenção na maxila. Isso, exatamente. Então, a largura aqui, ó, da epífise, ela está bem menor em relação à largura da diáfise. Diáfise e epífise. Certo? Aqui, ó, dá para observar que a epífise, ela não só está maior, mas ela está liberando umas espículas nas extremidades dela. É como se ela estivesse envolvendo. A gente diz que ela está capeando a diáfise. Então, essa fase chamada de capeamento da diáfise pela epífise. E, além disso, vocês estão conseguindo ver o osso sesamoide aí nessa radiografia? Então, o osso sesamoide aqui, aí, mostrando o capeamento, né? E aqui mostrando o aparecimento do osso sesamoide. Então, aí eu posso dizer que se está dentro do pico máximo de crescimento puberal e coincide com o pico máximo de crescimento mandibular. Então, as intervenções que devem ser feitas na mandíbula quando eu quero estimular o crescimento mandibular devem ser feitas nesse período. Certo? Agora, só um parêntese aí. Isso muito relacionado ao sexo masculino. No sexo feminino, vocês lembram que diz que cresce um pouco antes, menos? Então, eu prefiro fazer uma intervenção ortopédica nas meninas um pouco antes disso acontecer. Ou seja, isso está muito relacionado com o sexo masculino para a intervenção mandibular. Mas para a intervenção nas meninas, eu prefiro ainda fazer uma intervençãozinha antes de se entrar no pico máximo de crescimento puberal. Por quê? Eu perdi uma certa oportunidade, um tempo para fazer a intervenção nas meninas, que crescem antes e que crescem, no caso, menos do que os meninos. Deu para entender? Então, esse indício é muito bom para os meninos, mas para as meninas, como crescem menos e antes, eu faço antes disso aí acontecer. Tá bom? Bem, existem
Existem alguns problemas, pessoal, que também vão necessitar da gente a priorização. Mas aí eu preciso ter um olhar tridimensional para saber quando é que eu devo intervir quando os problemas são sagitais, ou seja, são aqueles anteroposteriores, verticais, no sentido de ter mordida aberta ou mordida profunda, e transversais. As mordidas nos aspectos transversais a gente vê principalmente as mordidas cruzadas. Quando eu falo de problemas no sentido sagital, aí eu vou ter assim, um certo olhar diferenciado em relação às más oclusões. Eu vou usar aqui a classificação de Engel, que é a mais utilizada, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, problema de classe 1, de classe 2, de classe 3, quais dessas más oclusões vão me deixar assim, um pouco mais atentos para eu agir, para eu tomar minha decisão? Principalmente a 3 e a 2, porque a 1 a gente já sabe, né? São problemas mais dentários quando se tem uma má oclusão de classe 1. A não ser que você tenha uma classe 1 com mordida cruzada. Aí outra coisa, né? A gente está falando aqui só dos aspectos primeiro sagitários, sem considerar os transversais, ok? Então, nesse caso, eu posso atuar no início da dentadura mista, ou no final da dentadura mista, ou até no início da dentadura permanente. Porque eu já tenho toda a oclusão instalada, a não ser, como a gente viu nos casos de supervisão do espaço, que eu tenho bases ósseas contraídas e eu preciso de expansão para conseguir espaço. Aí tudo bem. Mas eu não preciso ter aquela urgência em relação à intervenção ortopédica. Os problemas são mais dentários. Então aí a gente viu na aula passada, se você tem problemas de apinhamentos, eu posso fazer uma intervenção nessa fase da dentição mista, pode ser no começo, meio ou no final, para eu conseguir espaço e todos os dentes estarem bem alocados nas suas bases ósseas, né? E assim eu tenho até uma possibilidade maior de ter uma estabilidade. Não quer dizer com isso que a gente vai garantir estabilidade, tá, gente? Porque estabilidade, até mesmo pessoas que nunca tiveram a necessidade de fazer tratamento ortodôntico, tinham uma oclusão normal, futuramente elas apresentaram apinhamentos, né? Então, existem algumas teorias que tentam explicar essa questão dos apinhamentos em pacientes que tinham oclusões normais, né? Mas a gente sabe que na maioria das vezes a gente fazendo uma expansão, nessa época de crescimento, normalmente a gente tem estabilidade. Então a gente percebe que, inclusive, a gente tem até características de desenvolvimento da oclusão que oferecem bastante espaço. Vocês lembram do Ring Space, né? Espaço legitimante? E acabam até deixando diastemas depois que a gente faz as nossas intervenções juntamente com características já oclusais. Na má oclusão de classe 2, aí a gente pode ter dois tipos de problema, né, pessoal? Ou em relação à maxila ou à mandíbula. Então, se nós temos aí pacientes que têm, por exemplo, maxila protraída, eu sei que eu tenho que fazer intervenção na maxila. Isso acontece logo no início da dentadura mista. Quando ele tem problema de retrusão mandibular, aí eu já tenho que esperar para fazer ou antes do pico máximo nas meninas, ou dentro do pico máximo nos meninos, um avanço mandibular. Então, eu tenho que saber dessas características para a gente tomar as nossas decisões. Mas já são decisões ortopédicas, não são modificações ou intervenções que vão mexer com a parte dentária. E por isso elas têm uma probabilidade muito maior do que na classe 1, certo? Então é bom que a gente sempre treine o nosso olhar para a gente saber se o problema é maxila ou mandíbula. A gente tem análise facial, que a gente tem que fazer, que é prioritária, e a gente tem análise cefalométrica, que inclusive vocês aprenderam a fazer aqui, né? Então são muitos casos que se a gente tiver um bom padrão facial, a gente tem uma maior perspectiva, ou a melhor perspectiva para fazer uma intervenção ortopédica nessa fase, né? Então são muitos os casos que a gente vai diagnosticar e tratar de preferência nessa primeira década de vida, né? Então, nesse sentido, aproveitando aí a classe 2 como exemplo, a gente tem que entender as modalidades de tratamento que foram instituídas de acordo com as fases. Então, normalmente a gente tem duas modalidades. Uma modalidade que é chamada de
monofásica, que ela é instituída só numa época da vida. Por exemplo, imagine que uma criança ela tem uma retrusão mandibular no classe 2. Então, se ela só tem isso, e eu posso até associar com problemas de apinhamento, que eu posso também solucionar em qualquer momento da vida, eu posso deixar para mais no final da dentição, né, que coincide com o pico máximo de crescimento mandibular no menino, estimular o crescimento mandibular. Então eu vou estar agindo só em uma fase. E com isso eu encurto, eu deixo o tratamento menor em relação ao tempo. Agora, se ele tem, né, uma maloclusão de classe 2 em que a maxila está protraída e a mandíbula está retraída, então eu já posso pensar numa modalidade chamada bifásica, porque no primeiro momento eu faço a intervenção para conter o crescimento da maxila, tem um intervalo entre essa primeira fase para fazer uma intervenção quando o crescimento mandibular vai acontecer. Então, por isso que essa modalidade é chamada bifásica, porque eu divido o tratamento em duas fases. E normalmente existe um intervalo entre elas. Certo? Esse tratamento vai ficar mais longo? Vai. Mas eu tenho a certeza de que eu vou estar tratando dois problemas importantes. O primeiro na maxila e um outro problema que vai acontecer depois, que eu vou também fazer intervenção na mandíbula. Então, se a gente tem, por exemplo, a classe 2, com retração da mandíbula, ela deve ser iniciada nessa fase tardia da dentição rígida. Então, consequentemente, eu posso esperar para fazer um tratamento que seja monofásico. A protração de maxila, se tiver só necessidade de protração de maxila e eu fizer só na primeira fase, e não tiver mais nenhuma necessidade de fazer uma segunda, como um estímulo de retrusão mandibular, que eu preciso colocar a mandíbula para frente, vai ser monofásico. Mas dá para perceber que nesse caso, esse menino ele tem uma protração de maxila e uma retrusão mandibular. Então eu instituiria o que? Uma modalidade bifásica, certo? Porque eu precisaria fazer em duas fases. Então, inclusive, eu mostrei esse caso nesse paciente que ele tinha problemas transversais, mas ele tinha também uma protrusão de maxila. Como ele tinha reclusão mandibular também, eu poderia fazer um estímulo de crescimento mandibular, ou seja, caracterizando aí um tratamento bifásico. Então, no primeiro momento, pessoal, a gente está muito preocupado com as características esqueléticas, tá? Mas se for só na maxila, vocês vão fazer logo na maxila. Espera-se um tempo, a gente corrige os problemas da maxila e depois a gente começa a fazer a solução dos problemas esqueléticos da mandíbula. E esse paciente também teve uma finalização com ortodontia corretiva. Então, isso aconteceu na segunda fase do tratamento. Então, essa segunda fase, ela teve justamente o objetivo de estimular o crescimento mandibular, mas também corrigir os problemas relacionados aos desalinhamentos e desenvelamentos dentários, que a gente faz isso com ortodontia corretiva. Chegando, então, num resultado muito bom em relação aos termos estéticos e oclusais, ou seja, com características de uma oclusão ideal. Então, mostrando o antes e depois, né? E a gente teve tanto modificações esqueléticas, como modificações faciais, como também modificações dentoalveolares. Tudo isso porque a gente instituiu o tratamento na fase de crescimento, certo? E essas modificações, elas tendem a ficar mais estáveis no decorrer da vida. Então, a gente percebe que existe um aumento do crescimento da largura, né? A mudança do perímetro, tudo que a gente viu nas medidas de supervisão do espaço. Esse foi um caso tirado da literatura, onde a paciente foi diagnosticada com uma protrusão de maxila. Então, o tratamento foi instituído já para conter o crescimento da maxila. Então, houve uma primeira fase do tratamento, né, onde houve a intervenção ortopédica, mas depois, mais adiante, passado o período de observação, ela foi tratada com ortodontia corretiva. Se chegou no resultado também oclusal muito bom e também em termos estéticos e funcionais também muito importantes para a gente conseguir estabilidade. Essa foi uma paciente também, tirada desse mesmo artigo. Ela utilizou um aparelho do tipo Turon, que contém o crescimento da maxila, é uma placa conectada com o extrabucal. E
E essa intervenção também foi feita na maxila inicialmente e depois feita uma correção ortodôntica com aparelhos fixos, ou seja, uma modalidade também chamada bifásica. A retração mandibular, pessoal, quando ela acontece sozinha, então ela pode ser corrigida por meio de aparelhos de avanço mandibular, são chamados propulsores mandibulares. Tem removíveis e tem fixos. Então, nos meninos, vocês lembram, pico máximo de crescimento puberal acontecendo, seria a melhor época para a gente fazer o estímulo de crescimento desses pacientes, né? Então, essa paciente foi tirada de um livro onde um aparelho ortopédico de avanço da mandíbula foi usado. Um aparelho chamado Twin Block, ou blocos gêmeos. Então, ele foi colocado justamente, olha, uma idade de 11 anos e 4 meses. É uma idade cronologicamente, eu digo assim, até um pouco já arriscado, a gente não tem muitas movimentações. Mas a resposta foi boa, né? Então ela já fez isso só em uma fase, porque ela fez o crescimento mandibular, o estimulou, seguido no tratamento com ortodontia corretiva. Todo mundo entendeu então essas modalidades, né? Bifásica e monofásica. A classe 3, pessoal, posso dizer que o ideal seria a gente ter também um tratamento bifásico, no qual, primeiramente, a gente estimularia o crescimento da maxila, né, logo no início da dentadura mista, e depois a gente restringiria o crescimento da mandíbula. Certo é que, ao contrário do que se pensava antes, a gente tem que fazer alguma intervenção, principalmente quando é falta de crescimento da maxila, porque em muitos casos, esses pacientes eram deixados sem tratamento, porque a perspectiva era muito baixa, e aí o que acontecia é que se desenvolvia um crescimento mandibular muito importante, exagerado, e uma falta de crescimento da maxila. Então a gente não pode deixar esses pacientes sem intervenção. Em termos oclusais também é a mesma coisa, a gente sai de uma situação assim e sem nenhuma intervenção, os pacientes tinham uma severidade aumentada da maloclusão. Por quê? Porque não se fazia nenhuma intervenção, certo? Então, esse é um artigo que mostra que todas as maloclusões de classe 3, quando não foi feito nada, o problema acabou aumentando. Quanto isso, aqueles casos que foram tratados com alguma intervenção, os resultados acabaram mostrando que existia uma perspectiva da gente diminuir a severidade e muitas vezes resolver. E hoje em dia se sabe que as intervenções que são feitas também até reduzem a necessidade de cirurgia em ambas as bases maxilares. Então você, por exemplo, pode fazer uma intervenção para estimular o crescimento da maxila, mandíbula a gente não consegue, mas a intervenção ficaria só para mandíbula. Não precisaria fazer uma intervenção maxilomandibular. Certo? Na classe 3 também, tem muita gente que usa essa terminologia, dentição mista, dentição decisa ou dentição permanente, né, para fazer intervenção. Então, eu posso dizer que toda vez que a gente tem uma classe 3 com mordida cruzada, a gente pode fazer a intervenção, inclusive já na dentição decisa. Certo? A gente não precisa esperar tempo bom para a gente fazer nossa intervenção. Então, essa paciente, na verdade, a gente fez no início da dentadura mista, logo no início, aos 7 anos de idade, essa paciente tinha, ela tinha uma mordida cruzada posterior e uma mordida cruzada anterior. A gente usou um aparelhinho removível chamado Bionato inverso. São aparelhos considerados ou chamados de progênitos. Eles lembram só que a mandíbula não pode vir para frente. E ao mesmo tempo eles colocam a língua numa posição correta. Então esse aparelho, muitas vezes ele fica solto na boca e ao cair, assim, você coloca com a língua o aparelho no lugar correto. Ele está sempre fazendo isso constantemente. E acaba se tornando um exercício, né, fisioterápico, assim, para colocar a língua numa posição correta. E esse posicionamento da língua no local correto estimula o crescimento dos ossos, né? E aí, consequentemente, a gente tem aquele resultado que vocês estão vendo ali. Então, essa paciente chegou naquele resultado sem colocação de brackets, né, para a gente chegar a um bom alinhamento e nivelamento. Existem intervenções que podem ser feitas também, essas são ortopédicas, para puxar a maxila para frente. Então, esse é um protocolo muito usado. Se faz normalmente uma disjunção da maxila, que pode ser feito com aparelho tipo RAS ou Virax,
seguidas de uma máscara facial. Então a máscara serve para puxar a maxila para frente, com apoio dentário. Eu particularmente não sou muito adepto a fazer mais essa intervenção na dentição decídua, porque com uma força ortopédica, uma força pesada, que a gente chama, em torno de 300 até 500 gramas por lado, isso pode levar a uma esfoliação precoce dos dentes. Então eu prefiro deixar chegar na fase da dentição mista inicial. Mas toda vez que também a gente protela, né, a gente demora a fazer a intervenção na maxila, ela já não vai mais responder. E aí cai justamente naquela balança que vocês viram. As modificações vão ser mais dento-alveolares e vão ser poucas as respostas ortopédicas, tá? Então isso não é bom, porque a gente percebe que quase não teve alteração nas características faciais. Então as respostas são mais para trazer os dentes para frente, mas isso pode ser feito em qualquer época da vida, não é verdade? Quando o problema é mandibular, pessoal, aí o problema é pior. Porque conforme a gente viu na aula de crescimento, normalmente são pacientes que têm geneticamente o crescimento determinado por características genéticas intrínsecas. Então, ninguém consegue conter crescimento cartilaginoso. Há alguns ainda profissionais que têm, certo? Eu não quero dizer com isso que esteja contraindicado, mas o prognóstico é sombrio. A resposta não é tão boa quando o problema é de crescimento mandibular. E eu acho que a gente tem até que alertar os pais para que no futuro isso possa ser tratado por meio de cirurgia ortognática, se for o caso, a depender de como vai acontecer. Além do que, existem também alguns artigos que mostram que existe uma possibilidade de desenvolvimento de DTM. Então, conforme você coloca a mandíbula mais para trás, numa região que não é preparada para isso, pode acontecer também no futuro um posicionamento incorreto do côndilo em relação à fossa mandibular, levando assim a possibilidade de desenvolvimento de problemas articulares. Bem, quanto à época da ideal para o tratamento, quando a gente fala em relação à dentição, a gente não pode usar essa idade dentária como um parâmetro, certo? Mas em algumas situações a gente vai usar aqui para vocês entenderem que a gente precisa fazer algumas intervenções, às vezes logo na dentição mista, mas algumas na dentição decídua e algumas que a gente pode deixar mais para depois, fazendo intervenção na dentição permanente, ou seja, quando esses dentes estão quase já por romper e a gente vem fazer a nossa intervenção ortodôntica ortopédica. Então, a idade dentária, como eu falei, não pode ser usada como referência, mas elas ainda assim podem ser usadas como orientação. Isso até esses termos que a gente usa, dentição decídua, e a dentição mista a gente pode até dividir em duas épocas, início, que alguns autores chamam de precoce, ou a fase tardia, que é no final da dentadura mista. E, finalmente, a idade chamada idade dentária da dentição permanente. Na dentadura mista, pessoal, toda vez que a gente observa algo que possa ser tratado e garante estabilidade, e que seja de relativa curta duração, então essas intervenções devem ser instituídas, sobretudo quando elas estão impactando no crescimento ósseo. Então, problemas como a gente falou, de mordidas cruzadas anteriores e posteriores, a gente já pode instituir algumas medidas já na dentição decídua, porque nesse sentido você vai estar minimizando a necessidade de intervenções ortopédicas mais radicais no futuro. Então, esse é o caso tirado da literatura. Essa paciente tinha mordida cruzada anterior e posterior com a retração de maxila. Então, vocês lembram que a idade esquelética é melhor para tratar a maxila na primeira década de vida, né? Então, ela, ao final da dentadura decídua, foi colocada essa intervenção, se viu que ela tinha realmente retração de maxila e, no caso, uma mandíbula já crescendo demais, porque às vezes ela se desloca para frente, é uma oclusão às vezes também até funcional, mas existia a necessidade de fazer alguma intervenção, segundo os autores ortopédicos, por conta da maxila muito pequena. E o protocolo que normalmente a gente usa para maxila é uma disjunção da maxila com um aparelho fixo, seguido de um aparelho que vai tracionar a maxila para frente, que é uma máscara facial. Então, a essa máscara facial a gente conecta os elásticos
que vão aí exercer uma força de magnitude de mais ou menos 300 até 500 gramas por lado. Então, uma força realmente pesada, que eles chamam ortopédica, para puxar a maxila para frente. E aí, a disjunção, ela acaba também mexendo com todas as suturas do complexo nasomaxilar, segundo também alguns artigos, deixando a maxila mais afeita ou mais responsiva a uma tração, quando se faz uma expansão rápida palatina. Então, essa paciente usou um outro tipo de máscara facial, chamada máscara facial de Delé, conectadas elásticas com os ganchinhos que ficam ali nos caninos, ó, e puxam a maxila para frente. Então, se a gente fosse utilizar a idade cronológica, de fato, ela estaria bem indicada aí. O problema é que ela está fazendo o apoio do dente só em dentes descidos, né? E esse apoio pode, como eu falei para vocês, culminar numa esfoliação precoce dos dentes descidos. Esse é o resultado depois dessa intervenção ortopédica. E hoje em dia, pessoal, a gente tem usado muito aqui um protocolo. Acho que alguns de vocês estavam até falando com vocês sobre a liga do arame, né? Então, logo eu esqueci. Hã? Pois é, eu falei para a Mariana que ela perguntou sobre o nosso projeto de extensão chamado Liga do Arame. Né? Então, a Liga do Arame ela é justamente um projeto de extensão que trata esses casos assim mais complexos. Por exemplo, os que precisam de extrabucal, máscara facial e também disjunção, a gente trata na Liga do Arame. E aí, mais atualmente, a gente tem usado um protocolo de expansão com a colocação de mini parafusos. Então, mesmo sendo crianças, para a gente potencializar o efeito ortopédico, a gente instala 2 mini parafusos, mais ou menos na região da terceira prega palatina, para a gente não ter o apoio dentário. Porque quando a gente apoia nos dentes, os dentes vêm muito para frente. Então, para a gente reduzir a carga, que é grande de força, né, nesses dentes, a gente acaba colocando mini parafusos. Logo, logo a gente vai estar abrindo aí vagas para a Liga do Arame, para quem quiser participar. A Mariana já se mostrou aí uma participante desse projeto, né, Mariana? Quando vocês também tiverem, pessoal, situações de perdas precoces de dentes descidos, a gente não pode esperar. Então, a intervenção que a gente tem que colocar em prática logo que nós constatarmos que houve a perda, e não houve a perda do espaço, só a perda do dente, ou vai acontecer. Então, a melhor época é quando vocês já constataram que teve a perda do dente, certo? Então, percebam aquelas características que a gente já comentou na aula passada, né, dos mantenedores de espaço. Verifiquem aí se está no estágio 8 e a distância do rebordo alveolar, para vocês descartarem a necessidade do mantenedor. Mas se tiver do estágio 7 para baixo, ou uma distância grande do rebordo alveolar, a gente precisa colocar mantenedor de espaço, né? Então, esses mantenedores podem ser fixos ou removíveis, conforme a gente já falou na aula passada, né? E aí, percebam também como é que está o estágio de desenvolvimento radicular dos dentes sucessores, para vocês tomarem a melhor decisão, né? Conforme o dente esteja muito próximo e no estágio bem desenvolvido, a gente vai colocar. Mas, lógico, esse caso aqui já tem um tombamento, ou seja, uma angulação mesial do primeiro molar permanente ali. Seria mais caso a gente colocar um mantenedor e sim um recuperador de espaço, certo? Então, tenta às vezes fazer uma conexão entre a dentadura mista e as modalidades de tratamento. Porque é justamente aqui que a gente faz uma intervenção ou monofásica, que é logo no início, ou uma bifásica, que é uma no início e uma no final, certo? Normalmente a gente faz essa conexão para também falar sobre as modalidades de tratamento. Mas a dentadura mista, pessoal, a grande maioria das más oclusões deve ser tratada aí, certo? Então, pouco na dentição decídua, mas o resto na dentição mista. E aí, dependendo do caso, uma modalidade monofásica ou uma modalidade bifásica. Quando a gente fala, por exemplo, de hábitos bucais perniciosos, logo que a gente faz uma interceptação desse problema, a gente deve começar o nosso tratamento. Por quê? Porque normalmente são casos que vão levar à
falta de uma maturação normal da evolução, ou da respiração, ou da mastigação, ou tudo junto. Então, não é só o aspecto ocusal que a gente vê, é o aspecto também funcional. E aí, consequentemente, se você faz uma intervenção nessa época, logo que você faz o diagnóstico, aí você tem a normalização desse desenvolvimento funcional. E aí, mais estabilidade. Certo? Então, sempre digo, uma boa conversa que você tem com o paciente já é o início do tratamento. Então, se ele tem, por exemplo, você chega com uma criança que tem 6 anos de idade e ainda está chupando dele, então, uma boa conversa franca, mostrando as consequências da continuidade, inclusive até também deixando claro que a continuidade vai levar a medidas mais radicais, como extrações dentárias, ou até mesmo cirurgia. Muitas crianças já vão entender essa mensagem e vão abandonar o hábito. E abandonando o hábito, consequentemente, vai haver ali a solução do problema. Eu já tenho artigos mostrando que se você remove o hábito no início da dentição mista, quando está acontecendo inclusive a erupção dos dentes, você já tem ali a possibilidade de ter o tratamento resolvido, sem colocar nenhum aparelho. Certo? Eu até brinco que eu digo assim, quando eu tenho uma conversa com essa criança, eu digo para ele, eu sou bem franco, e eu chego a dizer, olha, vai querer continuar? Se quiser continuar, já sabe, vai ter que ou tirar a dente, ou vai ter que ir para o hospital fazer cirurgia. Então ela toma assim, uma cacetada na cabeça assim, eita, agora acho que não vai dar mais certo não. Né? Então nesse sentido, a gente tem que, às vezes, ser até um pouco radical na nossa conversa. Quando nós temos padrões que também auxiliam no tratamento desses problemas de hábito, melhor ainda, o padrão braquifacial, ele tende a fechar mordidas abertas. O problema é quando é um dólito facial, e aí a mandíbula acaba rotacionando e abrindo mais o problema, ou seja, a mordida aberta. Então, intervenções, pessoal, independentemente de ser mais cedo ou mais tarde, elas precisam ser feitas, mas com a ajudinha do padrão é sempre melhor. O padrão BRAC é melhor para a gente resolver esses problemas. Já no dólito, não, a gente tem o problema funcional e o problema também aí, esquelético. Normalmente esses pacientes já têm que fazer intervenções um pouco mais radicais. Então, não é a grade que tem que resolver o problema. A gente tem que usar o aparelho extrabucal para intruir os dentes posteriores. E essa intrusão vai fechar a mandíbula. Mas percebam que já é um tratamento mais complicado e mais passível de instabilidade. Então, essa paciente que foi tirada, esse caso foi tirado de um artigo, ela usou uma grade, né, aquilo que vocês estão fazendo aqui, colocou um parafuso de expansão, ela tinha problemas de contração de maxila, e mesmo assim dá para perceber, ó, que existe uma tendência recidiva, para ver que está abrindo um pouquinho ali a mordida. Então, são casos muito mais desafiadores, quando a gente tem um padrão dólito facial com mordida aberta causada por sucção digital ou sucção de dedo ou respiração predominantemente bucal. Certo? E na dentadura permanente, pessoal, são provavelmente aqueles casos que você não tem problemas esqueléticos. Aí você pode fazer intervenções em qualquer época, sobretudo no início da dentadura permanente, quando todos os dentes estiverem já instalados. Então, se eu puder dividir aqui em termos de prioridade, os problemas esqueléticos vão estar sempre com prioridade no intervenção, certo? Concomitantemente aos problemas funcionais. Mas assim, se eu puder dividir problemas esqueléticos em primeiro lugar, funcionais em segundo e dentários em terceiro, certo? Então, a não ser que os dentários, por exemplo, estejam relacionados com perdas precoces de dentes decíduos. Aí eu posso já fazer uma intervenção, nesse caso já para manter o espaço, ok? Mas, mesmo assim, os problemas esqueléticos sempre vão estar em prioridade 1, os funcionais em 2 e os problemas dentários prioridade 3. Então, os funcionais, lógico, a gente sabe que a gente tem que trabalhar em parceria, não só com ortodontistas fazendo tratamento, mas com fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, fisioterapeutas, ou seja,
médicos, endocrinologistas, pediatras, todos aqueles que possam garantir não só que o problema pelo ortodontista esteja solucionado, termos dentários, mas também que tenha uma longevidade em relação aos resultados no sentido da estabilidade. Então, conforme vocês estão aprendendo aqui, nós vamos fazer essa intervenção com aparelhinhos removíveis ortopédicos, colocando logo que a gente observa, né, o problema e esperando que essa oclusão seja fechada. E aí, depois disso, a gente pode indicar para a fonoaudióloga fazer o tratamento. Porque não é só a morfologia que a gente tem que alterar. Muitos pacientes ainda ficam com o hábito de falar de forma errada, ou colocar a língua na posição errada quando engole. Só a fonoaudiologia vai resolver esse problema. Quando nós temos problemas psicológicos também, não adianta só a gente colocar um aparelho para resolver esse problema, né? Então, existem inclusive até aí algumas polêmicas em relação à época ideal, que a psicologia acha, pelo menos uma vertente, que a gente tem que deixar essa fase acabar por si própria, né? Mas a gente acha que tem que fazer uma intervenção, pelo menos até da transição da dentição decível para a dentição mista. Então, essa teoria psicanalítica, isso, ó, nada de aparelho. E eu acho que principalmente aqueles que acreditam na teoria de Freud, né? Que a gente tem aquela primeira fase, que é a fase oral. Mas, a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma intervenção quando dessa transição. Se os pacientes que chupassem dele fossem braquifaciais, seria ótimo. Principalmente porque o polegar levaria a maxila para frente, jogaria a mandíbula para trás. Mas eu só vejo classe 2 com esse problema, não vejo classe 3. Então, nesse sentido, pessoal, a gente tem que fazer intervenção, porque senão não vai haver autocorreção. Pacientes respiradores bucais e que tenham, né, problemas recorrentes de infecção de amígdalas e ou adenoides, eles precisam ser indicados também para um otorrinolaringologista, porque senão a gente não vai ter a solução do problema e nem estabilidade. Certo? Então, logo que vocês detectarem uma mordida aberta, investiguem. Certo? Não está certo. Mordidas abertas, elas concorrem, na verdade, para elas ficarem lá. Algumas até podem ser autocorrigidas, principalmente quando o padrão for braquifacial. Mas a gente precisa fazer alguma intervenção para impedir a deglutição adaptada. E essa deglutição, a língua vai entrar aí, não vai pedir permissão e vai participar não só da deglutição, mas vai deixar de estimular o crescimento transversal. Só que, lembrando, pessoal, a gente não vai fazer intervenção que possa abalar mais ainda essa criança. Certo? Se ela já tem problema emocional e ela está suprindo a carência dela emocional com o dedo, lógico que a gente tem que falar com os pais, né? Para saber o que está acontecendo também, nesse sentido, indicar um profissional. Eu sempre coloco esse caso, com a autorização da minha sobrinha, foi um dos casos que eu tratei, e eu não via muito esse aspecto emocional, só o aspecto ortodôntico. Então, a minha sobrinha teve uma amamentação natural, normal, né? Uma infância normal, excelente, que alguns psicólogos atribuem, não que seja errado isso, mas eles atribuem que normalmente crianças que têm o hábito de sucção é porque têm problemas emocionais, e não necessariamente isso acontece, certo? Então, nesse caso ela não tinha nenhum problema emocional, a única coisa que acontecia, ela gostava de chupar dedo. O problema é que o dedo está lá 24 horas, né? A gente até aconselha, se for uma criança, um bebê, já tenta substituir por chupeta, certo? Porque a chupeta dá para a gente controlar mais, o dedo não. Então, já nessa primeira fase da infância, quando ela beber, a gente tenta fazer essa modificação. O fato é que essa minha sobrinha, né, ela apresentou esse hábito, aí eu tentei colocar um aparelho ortodôntico fixo ou fixado, colado, com essa grade. Acho que eu mostrei para vocês esse caso, não. Não, né? Pois é, e eu nem me lembrava muito do que aconteceu depois que eu coloquei esse aparelho aí. Mas
o Ariano Suassuna diz que toda vez que acontece alguma coisa ruim com a gente, quem na verdade sofre vai sempre se lembrar, né? O que causou o sofrimento não se lembra muito não tem essa história, né? E nesse caso eu fui lembrado que aconteceu depois que eu coloquei pela mãe, né? Inclusive a minha irmã é psicóloga também. Imagina a cacetada que eu levei na cabeça. E aí nesse caso ela chegou um dia em casa e pegou aquele, nessa época que eu instalei esse aparelho, fixo logo um aparelho, né? E ela estava lá na cozinha com a faca, querendo arrancar. Então, para mim foi uma paulada isso daí, né? Porque imagina, a criança com a faca lá colocando um objeto daquele na boca para tentar arrancar. Então, imediatamente a gente mudou o protocolo. E essa minha sobrinha sempre foi muito assim, bem resolvida, né? Inclusive se formou em psicologia também. Mas a gente trocou por um aparelho removível. Olha, para aqueles que não botam fé nos aparelhos removíveis, a gente colocou a mesma grade, colocou um aparelhinho removível e ela disse assim, agora eu tenho autonomia, eu sou, né, a pessoa que vai determinar quando usa e quando tira. Não é legal isso? Então, ela usou perfeitamente esse aparelhinho aí e olha aí, fechou a mordida. Vocês não botam fé no que vocês estão aprendendo aqui, né? Botam. Eu espero que vocês botem fé, certo? Então, um aparelhinho simples, pessoal, fechou a mordida. E sabe o que mais que eu fiz nessa paciente depois disso? Nada. Ela ficou desse jeito aí, ó. Sem eu colocar mais nenhum bracket, sem eu colocar nenhum alinhador transparente. Caninhos ali girado, mas é só para dizer que ela não usa uma chave. Ou seja, tem um dentezinho ali torto para dizer que a boca é uma extensão dela. Padrão bom, crescimento normal, só foi isso. Então, como eu digo para vocês, fazendo um tratamento numa época oportuna, com aparelhos que podem ser considerados até fáceis, simples, a gente consegue resolver muita coisa. Garantindo, pessoal, estabilidade. Por quê? Porque eu fiz uma época que ela também estava em desenvolvimento e maturação da parte funcional. Não é só a parte dentária ou oclusal, né? Então, só para a gente fechar, existe também a preocupação da gente realizar o tratamento no período mais curto possível, né? Então, a época também se preocupa com a demora do tratamento. O estudo foi feito para a gente saber quais eram os fatores que mais estavam associados com o aumento do tempo. 6 fatores foram observados em relação ao prolongamento, sendo que 3 estavam relacionados ao paciente, 2 relacionados à modalidade de tratamento e 1 relacionado aos profissionais. Quando os pacientes faltavam demais as consultas, perdiam ou quebravam o aparelho e tinham mais dinheiro, esses 3 fatores levavam ao aumento do tempo de tratamento ortodôntico. Ou seja, é importante que a gente sempre esteja ali estimulando, né, aquela criança e os seus pais estarem envolvidas para que a gente possa reduzir o tempo, que conforme a gente falou, muitas vezes é um tempo curto. Os pacientes têm uma tolerância, uma resiliência bem pequena, sim. E aí, nesse sentido, a gente vai fazer o tratamento contando com a ajuda dos pacientes. Quanto às modalidades, pessoal, a gente sabe que a modalidade significa dizer que ela é monofásica ou bifásica. Então, já sei que um tratamento bifásico vai ser mais demorado. Mas tem tratamentos que pedem isso. Intervenções que tendem a acontecer em diferentes épocas. Consequentemente, eu vou ter realmente um prolongamento quando o tratamento ele é bifásico, certo? Então, nesse sentido, se for o caso, eu vou prolongar, mas que se isso for acordado e esclarecido para os pais, eles vão entender que a gente não vai precisar estender o tratamento durante muito tempo, se não for o caso. Dá um intervalo, continua fazendo a preservação até que se instale um segundo momento de tratamento, a segunda fase seria a fase tardia. Então, há, de uma maneira lógica, né, a constatação que é o tratamento bifásico, ele é muito maior em termos de tempo em relação ao monofásico. A gente não precisa nem chamar o VAR, a gente só precisa saber que a prorrogação vai ser maior, ok?
quanto também ao aspecto do tipo de tratamento, toda vez que a gente precise usar qualquer aparelho que vai precisar da colaboração, e nesse sentido os aparelhos extrabucais, existem rejeições tanto por parte do paciente como por parte dos seus pais. Isso também pode aumentar o tempo de tratamento com a utilização de aparelhos extrabucais, certo? E, finalmente, pessoal, diferença entre profissionais. Então, toda vez que nós temos, como eu falei para vocês, profissionais mais capacitados, com escolas de formação que permitiram uma orientação mais ampla em relação ao tratamento, esses vão estar mais afeitos a fazer um tratamento mais curto. Eles vão ter uma visão muito mais precisa e o tratamento vai ser eficiente, ou seja, no sentido de ser eficaz, mas também contando com um tempo reduzido. E a gente vai ter, então, nesse caso, eficiência, que é eficácia com redução do tempo. Ok? Então, nesse sentido, é sempre bom a gente procurar escolas que ofereçam um leque de oportunidades em relação aos tratamentos ortodônticos ortopédicos. E aí a gente encerra dizendo assim para vocês: estejam atentos agora aos tratamentos, quando vocês estiverem presentes nas crianças, a fazer o diagnóstico. Problemas transversais, verticais, ou no caso sagitais, eles têm uma época oportuna para acontecer e a gente não pode perder esse time, certo? Então a melhor época para a gente fazer essa intervenção é enquanto existe crescimento facial. Depois que ele acabar, infelizmente, só nos restam o quê? Modificações dentoalveolares ou intervenções mais radicais, certo? Aí não vai mostrar esse videozinho, mas eu não sei se vocês já viram, né? Não, essa mãe está segurando, não sei se é a mãe ou se é a avó, mas ela está segurando o bebê, né? E ao mesmo tempo o bebê mexendo no copo, olha aí. Aí de repente o copo começa a cair e ela larga o bebê. Ou seja, o bebê cai, em vez de ela segurar o bebê, não, né? Deixa o copo cair. Mas aí a gente tem que ter só nossa visão, né? Essa que eu passei para vocês, em relação às prioridades. Porque para cada maloclusão a gente vai ter que ter a devida atenção para tomar a nossa decisão correta. Passando ou desapercebida a prioridade, infelizmente não tem como o tempo voltar, certo? Eu me lembro, não que dependeu da nossa falta de visão, mas na época da Covid, faz bem pouco tempo, né? Nós tínhamos pré-adolescentes que já estavam para ser tratadas com intervenção na maxila. Esses casos, Marinho, que a gente atende na Liga do Arame. O que é que aconteceu? A gente já estava para colocar o aparelho, a Covid veio. Quando essa paciente voltou, crescimento cessou. Então, são casos que dá até dor no coração, né? Mas tem casos que a gente não pode fazer nada, como esse que eu exemplifiquei. Mas outros não. A gente percebe que existe a possibilidade e a gente não pode perder a oportunidade. Ok? Então, lembrando que os problemas esqueléticos são prioritários em relação aos problemas funcionais e esses são prioritários em relação aos problemas dentários. Certo? Com raras exceções, como por exemplo, perdas precoces de dentes, que a gente já tem que fazer uma intervenção com a colocação de mantenedores de espaço. Classe 3 são prioritários em relação à classe 2 e esses são prioritários em relação à classe 1. Certo? Desculpa eu estar usando os nossos amigos cachorros como exemplo. Não gostou, né? Gostou? Mas foi mais uma homenagem do que... Eu sempre digo até que hoje eu sou mais afeito a ter animais de estimação. Eu era sempre relutante, sabe? Mas decidi me curvar e hoje em dia a gente tem uma chihuahua lá em casa, que o nome dela é Farofa. É só para dizer assim, olha, eu não tenho a responsabilidade de não ter animais de estimação aqui. Já pensou essa responsabilidade? Meu pai foi ruim, não deixou ter nenhum animalzinho aqui de estimação. Então a gente tem a Farofa lá, que é a alegria da casa. Problemas, pessoal, transversais como mordidas cruzadas, pode ser também na região anterior, são prioritários, porque tem a ver com problemas esqueléticos, certo? Problemas verticais, se for mordida aberta, a gente também tem que
prioritárias do que as abertas. Porque nas abertas, elas têm até potencial de autocorreção. Basta tirar ali a interposição dentro da língua. E os problemas sagitais, a gente vai ver, são problemas de retração de maxila, que a gente tem também que ter um certo olhar prioritário, porque tem a primeira década de vida. Ou protrusão de maxila, que a gente tem que restringir o crescimento. Então são situações que a gente só tem que lembrar desses aspectos para dar prioridade a uma coisa ou a outra. Ok? Bem, essa aula, pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês em gravação, justamente quando passar, quando eu disponibilizei, porque é uma aula que é difícil a gente encontrar nos livros, mas eu acho muito importante para vocês estudarem não só para a prova, mas para o resto da vida, porque vocês vão ser profissionais que vão se deparar com esses casos que vão precisar de intervenções em época oportuna. Não se esqueçam disso. Ok? Valeu, gente.